essa propaganda, olha a retórica, olha que, como a retórica é um mal na vida do ser humano. E daí vem a própria personagem e fala assim, não, a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Eu já respondi isso em relação à questão do uso da força. Não, é importante, a opinião dos outros pode justamente convencer ou não convencer que aquele poder deva ser usado ou não, ou como ele deva ser usado. Os questionamentos serão feitos em relação a isso, mesmo também com a opinião dos outros. E ela também diz assim, não, a opinião dos outros é a opinião dos outros em relação ao uso do poder. Não, você tem que observar e retirar suas próprias conclusões. Então, não, porque eu não tenho que observar eventualmente o poder e retirar as minhas próprias conclusões do uso do poder. Eu também tenho que retirar as minhas próprias conclusões sobre a opinião dos outros sobre o uso do poder. Então, isso é importante. O debate tem que ser feito. Então, por isso que eu discordo dessa impressão. Não é nos tempos de hoje é necessário determinado uso de poder. Ué, sem pensar? Não, mas as pessoas só vão dar opiniões externas, que são importantes, que podem me convencer do uso ou não uso do poder. Então veja como eles fizeram um duplo jogo. Eles estão usando a retórica para tentar justificar o uso do poder, que aquilo é necessário para os tempos atuais. Embora não se saiba se é, não se sabe se é correto, não se sabe se é necessário. Poderia ser talvez até a argumentação do mal necessário, mas até essa argumentação vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser pensada, vai ter que ser refletida, detidamente. E depois eles vão assim, não, mas a opinião dos outros não é problema, o uso do poder é inevitável porque é uma necessidade dos tempos atuais, o que não se sabe, o que se não sabe. Não, mas necessário nos tempos atuais, então não há por que verificar a opinião dos outros, eles estão discutindo se é certo ou errado, se é necessário ou não. Está discutindo as duas coisas, inclusive. Na verdade o poder tem que ser, no caso, discutido. E ali, a discussão que a mulher está dizendo, não, é simplesmente uma necessidade dos tempos atuais, como se isso pulasse a necessidade de debate sobre o uso do poder, o que é um desastre, essa opinião é uma vergonha. Então, o primeiro ponto. Aí depois ela diz assim, não, mas a opinião dos outros... aí que tá, o uso do poder é obrigatório, é a mesma argumentação anterior, só que agora com um fundamento diferente. E não é pela opinião dos outros, você tem que retirar suas próprias conclusões. Então, agora, não é só a questão do uso do poder. A questão do uso do poder eu já respondi e mostrei porque está errado. Então, agora, o próximo ponto é a questão do escutar a opinião alheia, né? E e a questão da observação do poder, não do uso, a questão da observação do poder. Não, a opinião dos outros não é exatamente importante, tire suas próprias conclusões. Essa é a grande questão. E é outra mentira ali, ela não falou tire suas próprias conclusões, ela se contradiz no discurso do Trails of Cold Steel. Porque ela diz assim, não, você já percebeu que isso é uma necessidade. Então você tem que tirar suas próprias conclusões. Mas, então, você já está dizendo que ela não pode discutir nesse tema, nesse ínterim, se aquilo é uma necessidade ou não. Então como assim ela vai tirar as próprias conclusões quando você já deu para ela, ou seja, em positividade? É pecado, é soberba, é maldade. Na própria palavra do jogo, é hubris, é arrogância, é desdém, é um desastre, é uma vergonha. Isso é bom. Mas, trabalhando com a questão de tirar suas próprias conclusões, é piada, né? Só pode ser piada. Só pode ser piada. Eu justamente estou sugerindo o impasse para que a pessoa tenha suas próprias conclusões para verificar se o uso daquele poder é bom ou não. Ou qual a intencionalidade correta para usar. De que jeito aquele poder deve ser usado. Então, todo o meu questionamento em relação a isso começa justamente com a retirada das próprias conclusões, e isso demanda impasse anterior sobre o poder. Então agora, em relação, não, mas não é para a opinião dos outros. Não, mas a opinião dos outros pode trazer argumentos importantes. Então agora, peraí, eu tenho que tirar minhas próprias conclusões, concordo, sem ser influenciado pelos outros. Não sei se concordo. Porque em relação ao poder, não, eu tenho que pensar o poder primeiro, eu tenho que gerar um impasse antes, não só individual, posso me aconselhar com outras pessoas, mas eu tenho que tirar minhas conclusões individuais, mas com a influência de outras pessoas também, principalmente se eu achar necessário, em relação a determinada interpretação do que poderia acontecer no uso do poder. Então outras pessoas podem ter outras informações, mas independente, eu concordo que nós temos que também tirar nossas próprias conclusões em relação ao uso do poder, isso tem que ser pensado antes. Não adianta dizer uma necessidade dos tempos atuais que volta na questão de forçação. Uma necessidade dos tempos atuais é um argumento para não pensar se o poder deve ser usado ou não. Então, a própria mulher se contradiz ali, ela comete várias contradições, a personagem. Ela diz, uma necessidade dos tempos atuais. Mas então não tem que pensar se é necessário mesmo usar o poder? A mulher não tem tanta ideia do que ela está falando. Eu tenho que tirar minhas próprias conclusões. Mas é uma necessidade dos tempos atuais? Então por que eu vou tirar minhas próprias conclusões, pelo menos em relação à necessidade? Por que eu vou tirar? Se já é uma necessidade, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como responder a isso. Já é uma obrigação mesmo. Para que pensar? Né? E depois ela diz para tirar as próprias conclusões. Mas não é para eu pensar no tempo? Se já é uma necessidade, para que eu vou pensar?
Então eu não vou tirar minhas próprias conclusões, não vai adiantar nada mesmo. Para que pensar? Então, mas é justamente o meu, o meu tique, o meu problema com essa questão. Mas depois ela fala assim, não, mas um dos objetivos de dizer tirar as próprias conclusões é não se influenciar pela opinião alheia. Bom, primeiro, que tirar as próprias conclusões é o que eu estou dizendo desde o começo. Dizendo que tem que haver um impasse antes no que se refere à necessidade e no que se refere a modo de uso de poder específico, ou mesmo se deve ser usado. Pode haver alternativas menos lesivas, né? Então, isso derivaria do impasse, derivaria da pessoa buscar as suas próprias conclusões, porque isso pode de alguma forma influenciar no futuro, né? Em relação ao uso ou alteração sobre meio de poder, né? Ou sobre tipo de poder específico. Estou falando sobre isso o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Mas fala sobre tirar as próprias conclusões, não se preocupar com a opinião alheia. Mas como? Se para eu atingir as minhas próprias conclusões, outros argumentos de outras pessoas podem ser importantes. Então, basta você observar uma necessidade. Não. Então, para que eu vou tirar a própria conclusão se a necessidade já foi decidida, eu não preciso atingir minhas próprias conclusões? Não haveria porquê. Se já é algo imposto pela própria realidade, não haveria porquê tirar a conclusão. Para quê? Para mudar em algum momento, mas então por isso que seria importante a questão de tirar as próprias conclusões, porque isso pode inclusive fazer uma alteração atual, embora talvez as pessoas não imaginem que essa seja uma possibilidade. Pode, né? Então, primeiro, por isso mesmo justificaria tirar as próprias conclusões. Só tirar as próprias conclusões para depois de repente não mudar nada, mesmo que a pessoa de repente não possa mudar naquele momento, mas ela influencia outra pessoa a mudar de maneira recente ou de maneira futura, mas isso. Então veja como tem várias contradições esse discurso deles, né? Então, mas não é, você só tem que tirar suas próprias conclusões, porque aquilo é uma necessidade, então não precisa tirar as próprias conclusões. Mas se é uma necessidade de tirar só suas próprias conclusões, não seja influenciado pelos outros. Tá, mas aí fica estranho, porque eu posso chegar nas minhas próprias conclusões pelo argumento dos outros, que podem ser argumentos importantes, e que eu não teria pensado sozinho. Então eu não concordo, o diálogo pode ser, aí que tá tirando o diálogo, como se isso não fosse uma possibilidade de influência importante. De qualquer forma, a maior contradição é, se é uma necessidade, para que eu vou tirar minhas próprias conclusões? Isso não tem como mudar, não é nem alterável num futuro nem distante, então não precisa tirar conclusão nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto mas peraí, tirar as próprias conclusões, aí que tá, não pode, no caso, prescindir, deixar de precisar da intersubjetividade, muito importante. O pessoal esquecendo aí do elemento da intersubjetividade. Pode trazer elementos diferentes para avaliar se o uso do poder é correto ou não. Não é só tirar a própria conclusão, mas é uma necessidade. Não, talvez, se a minha opinião pode mudar futuramente, no futuro distante, ou com a opinião dos outros, eu também posso mudar no futuro distante, ou tende a ser até mais cedo, dependendo de quantas pessoas estiverem juntos naquela ideia e com quais fundamentos se está, também pela intersubjetividade, se está tentando atingir determinado objetivo. Então, desmontando essa ideia, não tem como. Não só está errado no jogo, como eventualmente pode ser necessário, porque mesmo a longo prazo você pode mudar a partir da opinião do outro. Você pode mudar também pelas suas próprias conclusões, isso vai influenciar uma mudança futura. Há uma necessidade dos tempos atuais, então é algo imposto. Então, se não tem como alterar, para que eu vou tirar minhas próprias conclusões? Não é uma necessidade dos tempos atuais, não. Quem sabe se possa alterar recentemente, inclusive. Se é algo que se atingir a conclusão de que aquele uso daquele poder específico ou aquele poder específico tem um resultado muito ruim, quais são as alternativas possíveis mais recentes ou as alternativas possíveis mais atuais, a ponto de que isso possa gerar algum tipo de alteração no uso do poder e, portanto, minimizar danos. Então, esse questionamento não é feito. Então, não tem muita lógica. Você tem como minimizar danos. Não, necessidade dos tempos atuais, mas necessidade dos tempos atuais não. É apenas uma desculpa para você não pensar se o poder deve ser usado ou não. Então, aí que está, aí que eu acho que é a grande questão. Se é algo obrigatório, não precisa pensar. Mas se é algo obrigatório, eu preciso pensar que é errado mesmo assim. Só para mudar. Então eu vou ter que pensar que é errado mesmo assim, se for o caso, porque eventualmente a mudança pode demorar muito tempo. Então mas retirar as próprias conclusões só para mudar a longo prazo? Sim, mas e se houver situações em que eu posso mudar a curto prazo? Então não acho que seja bem dessa forma. Justamente, mas isso tem que ser pensado se há situações que possam ser alteradas a ponto de que se um poder ser
deixe de ser utilizado porque ele é prejudicial no curto prazo e alternativa de troca no curto prazo. Mas tudo isso tem que ser pensado. Então eu não concordo. Então é porque você entendeu. Não, mas entendi, mas eu não sei. Pode ser que haja alternativas? Não sei, não. Não vejo isso. Não vejo como se isso deva ser um questionamento que não deva ser feito. Em relação à opinião, ainda mais por haver opiniões de outras pessoas que complementem a minha e que de repente tragam argumentos que eu nem teria pensado, ou que eu nem pensei. E aí, de novo, aí é a mesma conclusão. As alterações, mesmo com a influência dos outros, pode ser feita a curto, médio ou longo prazo. Mas então, aí que está errado. Chegue nas suas próprias conclusões. Não, mas eu posso ser influenciado pelo outro também para mudar daqui no longo prazo. Então, até isso está errado. Se ela está sugerindo para que a pessoa mude ou tenha as suas próprias conclusões em relação a um poder específico que ela não pode alterar agora, mas a opinião dela em relação à possível alteração pode ser mudada simplesmente pela opinião. Ela tira suas próprias conclusões. Ué, mas eu não posso ser influenciado pela opinião do outro, mesmo que eu não possa mudar o poder agora especificamente. Então, no longo prazo eu posso. Também. Sem contar que nós temos que questionar se há no curto prazo. Porque aí que tá. Se for assim, o próprio conselho dela não faz sentido. Tira suas próprias conclusões, porque agora você não pode mudar, mas é para mudar futuramente. Mas então, se é para mudar futuramente, de maneira mais distante, a opinião do outro pode me influenciar. Tire suas próprias conclusões, mas eu não posso eventualmente chegar numa própria conclusão, também com base na opinião do outro, para mudar daqui a muito tempo. Na pior das hipóteses, né? Isso sem contar que para que atingir minhas próprias conclusões, se eventualmente eu não posso mudar no curto prazo também. Né? E ali tá, ela não deixou claro se ela está falando numa distância longa de tempo ou curta. Não está claro. Não está claro. Se nós presumimos que eu imagino que ela esteja falando que é no longo prazo, no sentido, não, agora você não pode mudar, mas você pode tirar suas próprias conclusões. Então, entre aspas, para mudar um dia, tá, então vamos pensar, se é para mudar um dia, mas a opinião do outro também pode mudar minha opinião agora ou acrescentar a minha opinião para mudar um dia, para fortalecer a minha resolução em relação a isso. Agora, em termos de curto prazo, em havendo forma de alteração, necessidade dos tempos atuais, mas aí que tá, e aí a retórica, justamente. Outro problema dessa retórica. De repente eu não falei tão claramente no vídeo anterior. Se está dizendo que é uma necessidade dos tempos atuais, eu não posso pensar em métodos a curto prazo para mudar o uso daquele poder específico. Aí é um problema. Aí é um problema. E tem coisas que não vai dar, que você não vai poder fazer sem questionar, sem você ter um impasse antes. Eu não posso concordar. Não posso concordar. Então, discordo dessa sugestão que eventualmente colocar. Até porque pode haver a possibilidade de alteração em curto prazo em relação a uso do poder específico no curto prazo, e por isso tem que ser questionado. E às vezes é algo que talvez as pessoas não tenham imaginado que havia a possibilidade de alternativa, que havia alternativa, né? De repente as pessoas não imaginam que até no curto prazo pode haver alternativas, então fica a necessidade do tirar as próprias conclusões, mas não foi o que ela falou, né? Ela falou que era uma necessidade dos tempos atuais, então curto prazo não pode ser. Se é uma necessidade dos tempos atuais, se eu tirar minhas próprias conclusões, eu não posso eventualmente descobrir uma medida em curto prazo para alterar o uso do poder, quer dizer. Então eu não concordo com essa situação, mas eu acho que eu deixei bem claro também nos vídeos que eu fiz lá de 24 minutos, né, os dois. Acho que os dois deram 24 minutos ou algo assim. Fica esse complemento no canal dizendo que não é bem assim. Você está presumindo retoricamente que um poder deva ser usado porque é uma necessidade dos tempos atuais, mas você não sabe se há alternativas a curto prazo que gerem menor dano. Primeiro ponto. Segundo ponto, se o erro é se tirar suas próprias conclusões para fazer uma mudança no futuro distante, mas a mudança no futuro distante ela não pode ser motivada por alguém que me convença, que de repente eu nem acho que a mudança deve ser feita, eu nem conheço o tema, mas alguém que me convença que a mudança tem que ser feita no futuro distante. Ou que eu já tenho essa opinião que a mudança tem que ser feita, deve ser feita no futuro distante. Mas a opinião da outra pessoa ainda fortalece a minha resolução com argumentos que eu não tinha pensado, argumentos importantes, às vezes até argumentos essenciais, que não posso concordar com essa situação. E mudanças a curto prazo são possíveis. Essa é a realidade, valeu.